Olá, hoje estamos aqui para dar algumas dicas de como melhorar o nosso agachamento. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can... Bem, o agachamento é um dos exercícios mais básicos e ao mesmo tempo mais complexos de se realizar. Então, estou hoje aqui com a minha cobaia, Raquel, para mostrar algumas dicas de como a gente pode executar o agachamento de uma forma eficiente e segura. Bem, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com o posicionamento inicial. Então, primeira coisa em relação ao posicionamento, vou pedir para a Raquel colocar os pés na direção do quadril dela. Isso. Os pés eles podem ficar retos ou eles podem ficar ligeiramente para fora. Pensa o seguinte, quando você anda, você não anda com o pé todo para dentro. Então fica numa posição confortável, próxima da que você faz para caminhar. Algumas pessoas vão afastar um pouquinho mais, outras vão manter ele um pouco mais reto. Beleza. A coluna vai ficar sempre reta e principalmente a gente tem que pensar que, embora seja um exercício de membro inferior, a gente tem que ativar bastante o abdômen, principalmente quando a gente for usar algum tipo de sobrecarga. Então esse é o posicionamento inicial. Bem, agora vamos à execução do movimento, tá? A Raquel já está posicionada. Em relação ao membro superior, vocês podem colocar na cabeça, podem colocar na cintura, podem colocar ao longo do corpo. Se tiver alguma sobrecarga, essa sobrecarga pode ser segurando na frente, pode ser segurando do lado, vocês já que sabem, tá? Pedir para a Raquel ficar o mais confortável possível e realizar o movimento. O que a gente tem que prestar atenção? 3 articulações: tornozelo, joelho e quadril. Então ela vai agachar, vai descer, vai fazer a fase excêntrica. Isso. E agora a fase concêntrica. Então a gente tem 2 fases do movimento. A parte que a gente está descendo, que é a favor da gravidade, e a parte que a gente está subindo, que é a parte contra a gravidade. É nesse momento que a gente realiza a tríplice extensão. Então o nosso tornozelo, o nosso joelho e o nosso quadril está estendendo ao mesmo tempo. Essa vista frontal, o que a gente tem que ter cuidado? Em relação à projeção do joelho. Então, agacha, Raquel. O joelho tem que estar sempre projetado na direção dos pés. Como ela abduziu um pouquinho, afastou um pouquinho, rodando externamente os pés, o joelho dela projeta um pouquinho para fora, tá? Então, qual o cuidado que a gente tem que ter? Pode subir, Raquel. Você vai exagerar para mim. Você vai aproximar um joelho do outro quando você agachar. Vai lá. Agachou, aproximou, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de valgo dinâmico. Faz mais uma repetição. O joelho dela aproxima, tá vendo? Quando ela faz o agachamento. Mais uma. Isso a gente tem que evitar. Ao mesmo tempo, a gente tem que evitar também o varo dinâmico. Então você vai afastar o máximo que você puder o joelho quando você agachar. Esse joelho projetado para fora, tá bom? Então durante o movimento todo, faz mais uma. Exagera bem. Isso, joelho para fora, tá? São 2 movimentos que a gente tem que tomar cuidado. Então o principal agachou, né, sempre na direção dos pés. É a forma que eu mais recomendo os meus alunos fazerem, tá? Vou pedir para a Raquel fazer o mesmo movimento, agora de forma lateral. Vamos lá. E aí a gente vai para o primeiro tópico, amplitude de movimento, tá? O ideal é que o agachamento ele seja o mais profundo possível, tá? Dentro da alimentação de cada um. Então eu vou pedir para a Raquel descer o máximo que ela puder e ficar embaixo. Isso, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que observar, o tronco dela não pode estar tão à frente, então ela pode chegar um pouquinho mais para trás. Ah, mas eu não consigo chegar mais para trás, eu vou desequilibrar. Muito provavelmente ela tem uma falta de mobilidade no tornozelo. O que a gente poderia adaptar aqui? Colocar um calço aqui para ela. Pode subir, tá? Outra coisa em relação à mobilidade, à amplitude de movimento. Temos que manter a nossa curvatura natural da coluna. Então tem algumas pessoas que fazem uma báscula, fazem um movimento de rotação. E aí essa curvatura, principalmente na lombar, ela é retificada. Isso aumenta um pouquinho a pressão, então a gente tem que evitar isso. Então, Raquel vai descer o máximo que ela puder. Isso. Desceu. Aqui ela consegue manter. Se ela descer um pouco mais, ela faz, ó, tá vendo esse movimento da coluna? É esse movimento que a gente tem que evitar. Então, pra Raquel, o mais profundo que ela consegue é aqui, tá bom? Outro cuidado que a gente tem que ter em relação ao joelho também, pedir pra Raquel agachar aqui. O nosso joelho, ele pode projetar um pouquinho em relação ao pé, não tem problema, tá? Pra gente não sobrecarregar muito a coluna. Pode subir. O que a gente tem que evitar é uma projeção muito acentuada. Joga o joelho lá pra frente. Isso. Tá? Tem que jogar sempre um pouquinho. Peso no calcanhar. Fica mais fácil de a gente conseguir ver a amplitude que a gente vai fazer do joelho à frente, tá bom? Volta. Mais um detalhe que a gente tem que ver nesse plano lateral é em relação ao tornozelo. Agacha, Raquel. Ela agachou. Importante, os nossos pés têm que estar o tempo todo apoiados no chão. É muito comum a pessoa que tem mais dificuldade, quanto mais ela desce, ela tira um pouquinho o calcanhar. Tira para eles verem como é que é, Raquel. Tira um pouquinho o calcanhar, projeta o corpo à frente. A gente tem que evitar isso, tá bom?
Uma forma bem comum, principalmente do iniciante agachar, é exagerar um pouquinho, projetar o joelho muito na frente e tirar o calcanhar. Então a Raquel vai exagerar aqui numa execução, ó. Essa é a forma muito comum que o iniciante pode subir. Que o iniciante faz o agachamento para ficar mais profundo, tá? Então, o que eu recomendo? Faz o agachamento na amplitude que você consegue fazer de uma forma segura. Então, calcanhar no chão, peso no calcanhar, o joelho pode projetar um pouquinho, o tronco vai um pouquinho à frente e volta. Bem, gente, essa é a forma que eu gosto de prescrever o agachamento. E aí a gente pode variar, você pode começar fazendo sentando e levantando num sofá, num banco, pode fazer o agachamento com uma carga acima da cabeça, tem várias formas que a gente pode aumentar essa sobrecarga. Mas o foco hoje aqui era simplesmente dar alguns pontos, algumas dicas de execução para o agachamento sair de uma forma segura e eficiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui embaixo se vocês sabem fazer o agachamento, se conseguem fazer o agachamento dessa forma, o que vocês acharam, tá bom? Obrigado! Tchau, tchau!